Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. Bem-vindo à revisão de véspera da disciplina de atualidades. Você sabe bem que na verdade não é uma revisão de véspera porque não é na véspera, mas é uma revisão, são as minhas apostas que eu acho que pode estar na sua prova hoje na disciplina de atualidades, tá bom? Então eu vou aqui te levar para a tela, a gente vai acompanhar alguns tópicos que eu acho que podem ser cobrados e o seu trabalho aí é anotar tudo, tá? Anota pelo menos para ter uma revisãozinha para o dia da prova mesmo, de repente para você dar uma nova consultada e também, é claro, para você ir mais a fundo nos assuntos que eu disser. Porque às vezes eu vou chamar atenção para um detalhe e às vezes na prova cai o mesmo assunto, só que outro detalhe que eu não trouxe aqui. Então, na verdade, é só um alerta para você pesquisar isso mais a fundo. E mais, para quem adquiriu o simulado, tem outras questões de atualidades lá, questões essas com assuntos diferentes dos assuntos que eu vou trazer aqui. Então, é tudo para complementar. Revisão aqui gratuita para você. Quem comprar o simulado, que está aqui no link da descrição, vai ter acesso a outras questões de outros assuntos para a gente tentar aí bater na VUNESP e acertar exatamente o que ela vai cobrar na sua prova. Então vamos aqui para a tela para começar a nossa revisão. Vamos lá, pessoal, revisão de atualidades para a prova do TJ São Paulo para o cargo de escrevente. Vamos lá ver então essas notícias aqui. Mianmar, pessoal, vamos começar aqui ó, com um país lá da Ásia, Mianmar, tá? Teve um golpe militar lá em Mianmar. Então, só para você entender, às vezes eu vou trazer aqui um pouco do contexto, só para você não ficar perdido, tá? Então, vamos começar até por baixo aqui nesse trecho da notícia que eu peguei, ó. Tinha um governo lá em Mianmar. O governo era dessa pessoa aqui que é uma mulher, ó, tá? É um nome bem difícil, eles não vão perguntar isso em prova, fica tranquilo. Mas esse governo, ele reprimia uma minoria, olha que interessante, muçulmana. Então lá em Mianmar tem uma minoria que é muçulmana. E aí, essa minoria aí tem esse nome aqui. Esse nome aqui, de repente, é um pouco mais importante. Não sei nem falar ele, Rohingya, sei lá, mas é um pouco mais importante. Acho que não vai perguntar, mas é um pouco mais importante. E aí a maioria da população lá de Mianmar é budista, tá? E aí o governo, por essa razão, o governo acabava reprimindo uma minoria muçulmana que tem lá no país, lá em Mianmar. Então aí a gente tem uma espécie de xenofobia contra essa minoria muçulmana. Esses muçulmanos que são reprimidos, eles normalmente fogem para Bangladesh, que é um país vizinho lá de Mianmar. Então aqui a gente já tem alguma informação importante. Todo ano tem o que, pessoal? Tem refugiados. Todo ano tem refugiados de algum país que está sofrendo, né, algum caos, seja ele qualquer, para outro país que recebem esses refugiados. Então aqui, com certeza esse ano, Mianmar já teve refugiados que saiu do país de Mianmar e foi lá para Bangladesh. Então, é provável, isso aí é mais uma possibilidade de cair na sua prova, tá? Isso aí você tem que saber. Mas a notícia, na verdade, não é essa. A notícia é que os generais do exército lá de Mianmar, eles deram um golpe de estado, pessoal. Então, essa mulher aqui, que ela tinha sido reeleita, ela não é mais a presidente de Mianmar. Então houve um golpe militar lá em Mianmar. Esse golpe militar em nada tem a ver com esse negócio de repressão da minoria muçulmana ou budista, pelo que eu vi aqui. Então não tem nada a ver. O que tem a ver é que eles perderam meio que o controle mesmo lá do país, em relação também ao legislativo, né? Enfim, ao congresso de lá, essas coisas daí, eles simplesmente deram um golpe militar. Então essa presidente aqui, ela tinha sido reeleita, estava num processo de redemocratização do país lá em Mianmar. Então ela foi eleita uma vez, começou a redemocratização, ela foi reeleita, mas aí agora teve o golpe de estado. E o mais importante aqui dessa notícia, sabe qual que é? Eu acho que é esse aqui, ó. China e Rússia apoiaram, tá? China e Rússia apoiaram esse golpe militar, enquanto o Ocidente, tá? Algumas nações do Ocidente não. Então, o importante aqui é que você saiba qual país que teve um golpe militar. Mianmar, tá bom? Foi um golpe militar, os generais que deram esse golpe. Então tinha
de certa forma, um governo que era democrático, embora esse governo reprimisse uma minoria muçulmana, que tem esse nominho aqui difícil, tá? E aí essa minoria era reprimida tanto pelo governo como também pela população, que é majoritariamente budista, tá bom? E aí China e Rússia apoiaram esse golpe. Essa informação que você precisa ter em relação a esse país. Próximo, Nigéria, pessoal, sequestro de estudantes. Isso aqui está acontecendo, na verdade, há alguns anos já, né? E tudo é culpa aqui desse grupo, ó, Boko Haram, tá? Então, ouviu falar em Nigéria, automaticamente pensa em Boko Haram. Então, se você vê alguma questão lá que fale de sequestro de estudantes com frequência por grupos armados, tá? A gente está falando do Boko Haram e está falando da Nigéria. Então, as crianças, principalmente as meninas, estão sendo sequestradas lá. O objetivo é o resgate, tá? O resgate, o dinheiro ali que eles ganham, pelo que eu pesquisei, é isso. Esse é o objetivo. Então, é cada vez mais frequente, mais comum, inúmeros exemplos desde o início do ano. Então, a origem desse sequestro tem a ver com um conflito que é mais amplo, né? Que tem a ver, como eu disse, com o Boko Haram, um grupo aí terrorista, tá bom? Então, Nigéria, é isso que você precisa saber. Isso aqui, pessoal, são apostas minhas para a prova, tá? Apostas. Vamos lá. Egito, Canal de Suez, pessoal. Isso aqui houve o quê? Um encalhamento de um navio lá no Canal de Suez. Então, lá no Egito tem um canal, que é o que corta ali a parte, se não me engano, do Mar Vermelho, corta a África para não ter que o navio fazer o entorno da África toda, né? Então aqui a gente tem a parte da Europa, por exemplo, daí aqui, sei lá, que eu não lembro como que era o formato do continente africano, e aí aqui tem um canalzinho de Suez. Então, para os navios não ter que dar volta aqui na África, eles passam pelo Mar Vermelho, aqui no Canal de Suez, Oriente Médio, para ir lá para a Ásia, tá bom? Então, ocorreu que um navio travou, encalhou lá e aí travou tudo, teve uma fila lá de um monte de navio, mais de 40 navios ficaram paralisados no local, tá? Então, de repente, se cair isso na prova, você já sabe aonde que foi que um navio encalhou, foi no Canal de Suez, beleza? Colômbia, manifestações, pessoal. Então, a pandemia provocou aí uma piora lá na Colômbia, né? Então, uma grande crise econômica já está acontecendo lá também, e aí ajudou a quê, pessoal? A ter grandes protestos lá, né? Então eles estão com descontentamento social lá no país, e aí foi pouco que precisava para explodir isso, né? Explodir esse problema lá na Colômbia. E principalmente, qual foi o motivo, né? Com a ajuda aí da pandemia, uma proposta de aumento de alguns impostos por parte do governo. Então, se cair isso na sua prova, as manifestações em geral aí a população não está satisfeita, a pandemia está atrapalhando, mas depois que houve uma proposta de aumento de alguns impostos, aí começou a aumentar algumas manifestações. Os protestos que iniciaram acabaram por unir os mais variados segmentos sociais, porque eles precisam de auxílio do Estado, tá bom? Basicamente é isso que você precisa saber lá da Colômbia. Jacarezinho, operação policial no Rio de Janeiro, pessoal. Isso aqui foi um grande problema lá em maio, tá? Lá em maio desse ano. E aí, de repente, isso aqui pode cair na sua prova. Lembrando que essa operação foi a mais letal já ocorrida na história da cidade do Rio de Janeiro, lá na favela do Jacarezinho. Então, de repente, o que pode ser perguntado é isso, tá? Onde ocorreu a maior, né, operação policial da história lá do Rio de Janeiro? Então, a resposta vai ser Jacarezinho. E aí, também foi visto como uma afronta isso a uma decisão do STF, que na verdade ele estava impedindo operações desse tipo no Rio de Janeiro, tá? E aí o motivo dessa decisão do STF era que a maioria, né, dessa estratégia de operações tinha pouca efetividade em combater o crime organizado, e aí vincula-se a um número excessivo de mortes também que tinha, sem ficar claro se os envolvidos eram ou não criminosos. Então, mais uma notícia aí que é uma aposta minha para essa prova, lá a favela do Jacarezinho, dessa operação policial que teve e que foi bem letal, a mais letal da história. Eleições no Peru, pessoal. Isso aqui é bem importante, teve alguns impactos no Brasil, inclusive, né? E aí, vamos falar aqui, ó, dos dois candidatos, Pedro Castilho e a Keiko Fujimori, tá? É uma mulher, Keiko. Então eles conseguiram, veja, uma margem bem pequena no primeiro turno, cada um deles, tá?
Então lá a população se dividiu bastante entre os candidatos no primeiro turno, e aí acabou que no segundo turno o pessoal votou, na verdade, por mais raiva do outro candidato do que por gostar de algum deles, entendeu? E por menos de 0,5% dos votos, quem foi eleito foi o Pedro Castillo, tá? O Pedro Castillo foi o eleito. E aí o que você precisa saber disso é o quê? Qual é a vertente de cada um deles. Então a Keiko Fujimori, na verdade, era uma filha de um ex-presidente, que era o Alberto Fujimori, que ficou 10 anos lá na presidência do Peru, tá? E eles são, na verdade, extrema-direita, tá? Enquanto Pedro Castillo, na verdade, é o oposto. Então ele é de outro lado, admirador lá do chavismo, né? Da Venezuela. Então ele, na verdade, é da parte da esquerda, né? De extrema esquerda. Então, basicamente, é isso que você precisa saber. Pode perguntar na sua prova, assim, se era de extrema direita, extrema esquerda. Então, a Keiko, que perdeu, é de extrema direita, e o Pedro Castillo, que ganhou, é de extrema esquerda. Inclusive, me lembro que aqui no Brasil, o Bolsonaro chegou a dar uma declaração falando que perdemos o Peru, né, na América do Sul, alguma coisa assim, porque, segundo ele, né, esse candidato aqui é de esquerda, enfim, e ele fica lá, né, falando um monte de coisa da esquerda. Então, basicamente, esse foi o impacto aqui no Brasil, tá? Então, é importante sim você saber isso, porque a VUNESP gosta de perguntar. O que mais, pessoal? Aqui a gente vai falar de Cuba, tá? Protestos lá na ilha de Cuba. Começou lá nessa região aqui, que é uma cidade próxima lá da capital Havana, e a principal insatisfação é por causa da situação econômica realmente da ilha, tá? Que foi agravada também pela pandemia e com muitos casos de mortes aí em crescimento, inclusive lá em Cuba. E aí nas atuais manifestações, o Estado, lógico, continua acusando que o problema, na verdade, é um embargo econômico que os Estados Unidos faz na ilha de Cuba, né? Então eles falam que esse é o único problema, por isso que a Cuba não está indo bem das pernas. E aí os manifestantes, eles não estão acreditando nisso. E aí o mais importante aqui, sabe qual que é, pessoal? Tinha um lema lá, pelo jeito, do Fidel Castro, que era esse aqui, ó, Pátria ou Morte, tá? E aí os manifestantes, eles estão mudando esse lema para Pátria e Vida. Ó, isso aqui é muito interessante, pode cair na sua prova, tá? Então fica sabendo que os manifestantes estão gritando nessas palavras de ordem como Pátria e Vida, e não como Pátria ou Morte, que era uma fala, pelo jeito, do Fidel Castro, pelo que eu pesquisei. Haiti, pessoal, muita coisa está acontecendo lá no Haiti, tem um grande problema lá. Então, o presidente foi assassinado, teve terremoto, teve ciclone, então você precisa saber tudo isso que está acontecendo lá. O presidente do Haiti, que era o Jovenel Moïse, tá? Foi assassinado lá em pleno palácio presidencial. Pelo que eu pesquisei, ó, um grupo de colombianos e americanos que na verdade estavam sendo chamados de mercenários, mas eles são de origem lá do Haiti mesmo, eles eram suspeitos de assassinar o presidente, tá? E aí, segundo algumas investigações, eles falaram que estavam no país para prendê-lo e não matá-lo, né? Mas acabaram matando pelo jeito, né? E aí, com a morte do presidente do Haiti, quem assumiu foi o primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro tinha sido nomeado há poucos dias. Então o pessoal começou até a desconfiar desse primeiro-ministro, que é o Ariel Henry. Ele assumiu o poder então, e aí começaram a desconfiar dele também. Então precisa ver a que ponto vai chegar essas investigações aí, mas isso que você precisa saber em relação ao assassinato. E aí, poucos dias depois, aconteceu o que, pessoal? Aconteceu um terremoto de 7,2 que matou mais de 2.000 pessoas, tá? E se não bastasse isso, aconteceu o quê? Uma chegada de uma tempestade tropical que deram o nome de Grace. Então olha só, tudo isso você precisa saber. Precisa saber qual presidente foi assassinado em qual país. Haiti. Quem que é suspeito? Então um grupo de mercenários de origem haitiana, mas eles eram colombianos e americanos. O primeiro-ministro também é um suspeito que assumiu, diga-se de passagem. Teve um terremoto muito forte lá e logo em seguida uma tempestade tropical e o nome dela é Grace. Você precisa saber isso também. Israel Hamas, pessoal. Isso aqui deu muito o que falar, né? Vamos lá. O gatilho, o principal aqui é o motivo, que você sabe o motivo que fez com que começasse de novo aqueles bombardeios lá. O motivo, qual foi o motivo, pessoal? Despejo de famílias palestinas desse lugar aqui.
Então teve um caso lá que os tribunais israelenses eles haviam dado ganho de causa a grupos de colonos judeus que reivindicavam a área em que viviam essas famílias. Daí, somado a isso, houve uma violenta repressão de palestinos por parte da polícia israelense durante o Ramadã. E aí culminou com o uso de gás lacrimogêneo, etc., nessa mesquita aqui que é muito importante. É uma das mais importantes só depois de Meca e Medina. E aí aconteceu o quê? O Hamas tomou uma atitude inusitada aí. Ele emitiu um ultimato a Israel. Ou remova suas forças desse lugar aqui que a gente viu, né? Ou a gente vai atacar. E aí foi isso mesmo que aconteceu. Israel não acatou a ordem, então o Hamas que começou a disparar os foguetes contra cidades israelenses, incluindo Tel Aviv, tá? Então, o que você precisa saber é isso. Como aconteceu? Por quê? Por causa dos despejos de famílias palestinas desse lugar aqui. Os tribunais israelenses tinham dado ganho de causa a grupos de colonos judeus, tá? Judeus que reivindicavam áreas de famílias, enfim. Depois de tudo isso, o Hamas ele emitiu um ultimato, Israel não fez nada, não acatou, e aí o Hamas começou a lançar os foguetes, tá? Então isso aqui é muito importante que você saiba, e também tudo que sucedeu depois disso. Refugiados, pessoal, ó, todo ano tem refugiados, como eu já disse, então eu trouxe aqui alguns países que estão sofrendo com isso, tanto pela saída como pela entrada dos refugiados. Então eu trouxe aqui, ó, o que você precisa saber. Então, os refugiados da Síria normalmente vão para a Turquia. Os refugiados da Venezuela normalmente vão para a Colômbia. Os refugiados do Afeganistão vão para o Paquistão. E os do Sudão do Sul vão para Uganda. Pelo que eu vi, são os países, esses aqui de cima, né, que estão recebendo os refugiados, são países que mais abrigaram refugiados em 2021, tá? Então você precisa saber, é importante que você saiba, de repente alguma questão da VUNESP vai vir falando de algum refugiado do mundo. Então você precisa saber de onde que eles estão saindo e para onde eles estão indo, tá? E assim como eu disse também lá em Mianmar, ó, da primeira notícia que eu falei, Mianmar, que essa minoria muçulmana acaba indo lá para Bangladesh. Embora Bangladesh não tenha recebido pelo jeito tantos assim, né? Não está entre os primeiros ali da lista, que é o caso aqui da Turquia, Colômbia, Paquistão e Uganda, mas ali também é um caso que está acontecendo, tá? Então é importante que você saiba isso. Da onde estão saindo e para onde estão indo. E agora, por último aqui, pessoal, Afeganistão, Talibã. Olha aqui, o grupo fundamentalista, vocês viram, né, que eles tomaram o poder novamente lá no Afeganistão. E aí eles consolidaram seu retorno ao país, tá? Então, desde lá da época do 11 de setembro, tá, os Estados Unidos foi lá e ocupou. E aí agora eles tomaram de volta ali o país, basicamente é isso, tá? E aí, na verdade também, muitas pessoas estão fugindo lá para o Paquistão, igual a gente falou na notícia anterior aqui, ó. O pessoal do Afeganistão foge para o Paquistão, né? E aí com a retirada das forças dos Estados Unidos, né, que vinham fazendo isso ao longo desse ano de 2021, as milícias do Talibã foram avançando, e aí, cada vez mais que os Estados Unidos saía com as tropas, o Talibã avançava mais. E aí o Biden, o presidente dos Estados Unidos, ele até acelerou essa saída, e aí o Talibã fez o quê? Acelerou a tomada do poder. Basicamente foi isso que aconteceu lá no Afeganistão. E aí, pessoal, como isso aqui é um assunto bem amplo, sugiro que você pesquise o que, pessoal? Relação aí com a Rússia, tá bom? Do Afeganistão com a Rússia, a diferença lá, xiitas e sunitas, para você saber a qual grupo exatamente o Talibã pertence, ver tudo que eles estão fazendo em relação aos direitos das mulheres, tá bom? E também as declarações do Talibã mais moderado, tá? Eles foram lá na TV do Talibã, lá, né, do Afeganistão, e deram algumas declarações, de certa forma, que eles seriam mais moderados, né? Então, isso aqui também é muito importante que você saiba. Basicamente, era isso, pessoal. Revisãozinha aqui com as minhas apostas daquilo que pode ser cobrado na sua prova de escrevente do TJ São Paulo, tá? Vou deixar aqui na descrição o quê? Um documento, basicamente, com isso aí que eu mostrei pra você, tá? Um documento bem simplesinho, se você quiser ter esse material, é de graça, tá? Vou deixar aqui pra você baixar pelo Drive, tá? Se der algum problema, deixa aqui nos comentários, mas vai estar gratuitamente pra você baixar. Aqui também links na descrição, eu vou deixar simulado que eu elaborei para vocês,
um simulado assim bem estruturado que eu fiz com bastante carinho, tá? Que tem questões novas de atualidades com outros assuntos diferente destes aqui que eu destaquei nessa aula de revisão de véspera, tá certo? Então é isso, pessoal, se inscreve no canal porque eu vou fazer esse tipo de revisão para todas as matérias e vai te ajudar até o dia da sua prova, tá bom? Agradeço a sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima!